Pessoal, em respeito, né, a vocês que já estão na sala, eu vou começar a conversar, então, com vocês, tá? Para a gente começar a localizar, né, em que momento da formação, o que nós vamos fazer hoje, ok? Entendendo, então, que nós estamos com orientadores aqui, nós temos educadores da educação infantil, nós temos educadores Fundamental 1, Fundamental 2, tá? Para quem é da educação infantil, este material é mais para que vocês tenham ideia, tá? Do que o município está adquirindo junto a vocês aí, certo? Porque este material chamado Aprimora, ele é mais focado para Fundamental 1 e 2, tá? Mas vocês vão ver ali que as atividades do primeiro e segundo ano, de repente, vocês também podem observar, podem se inspirar, né, para estar trabalhando e dando ideia para os professores de vocês, certo? Então, o meu nome é Viviane, eu não sei se vocês já tiveram formação comigo no educacional, né, mas este é o primeiro módulo que nós vamos fazer de Aprimora, tá? Esse Aprimora, ele está formatado para ser em 3 momentos de 2 horas, certo? Este nosso primeiro momento é para a gente conhecer o ambiente do aluno, né? Porque o ambiente do aluno não é só pegar o aluno faz? Sim, porém, tem particularidades ali que é importante que vocês conheçam, tá? Porque quando o aluno responde as questões aqui dentro da Aprimora, existe uma inteligência dentro da Aprimora que dá um conceito para esse aluno, tá? Então, o Aprimora dá o conceito aqui, se ele está indo bem, se ele está indo médio, ou se precisa de reforço, tá? Mas, para isso, existe, então, toda essa inteligência aqui, e eu vou estar apresentando isso para vocês, certo? Para fazer essa apresentação, então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar, então, a nossa formação, tá? Apresentando um slide. Então, o primeiro momento vai ser um slide para trabalhar o conceito do Aprimora, né? Então, nós vamos explicar o que é o Aprimora e vamos entrar especificamente na aba dos alunos, ok? Mas, antes de mais nada, a pessoal da Secretaria de Educação está pedindo para que vocês coloquem o nome de vocês e a escola de vocês para constar como uma frequência, tá? Então, para vocês receberem certificado posteriormente, é necessário que você coloque o seu nome aqui no chat, junto com o nome da sua escola, ok? Então, vamos lá. Então, vai que alguém já fez formação comigo, então já tem uma ideia de como eu trabalho, né? Caso não, seja bem-vindo. Então, eu vou começar, para iniciar o nosso trabalho de hoje, eu vou começar, então, apresentando esses slides aqui, para eu fazer essa parte conceitual do Aprimora, ok? Então, aqui, vou começar a compartilhar com vocês, então, a minha tela, ok? Então, aqui, vou fazer o modo apresentação. Já estou compartilhando a minha tela, tá? Já estou compartilhando a minha apresentação com vocês. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a solução de tecnologia do Aprimora, tá? Para a gente começar aí já a conversar, eu quero que vocês falem comigo, vocês são professores, então nós estamos aí na mesma situação, né? Então, eu peço que vocês aqui falem comigo, conversem um pouquinho. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, eu vou pedir para que vocês falem para mim o que vem à mente de vocês quando eu falo Aprimora. O que vem à mente de vocês? Aprimorar, né? Aprimorar o conhecimento, aprimorar o que a criança já sabe, né? A palavra acho que leva a isso, né? Na minha opinião. Sim, aprimorar.
Agora, deixa eu só conseguir entrar pelo e-mail do meu filho. Ah, por isso, Luana. Luana tá no codinome do Daniel, que é o seu filho. Tá bom, Luana. Isso. Boa tarde. Beleza. Isso, é por isso que é importante. Ah, legal. Por isso que é importante você colocar o seu nome, o nome da sua escola, tá bom? Porque às vezes acontece, né, de entrar com a senha do aluno aí. Ok. Então, para vocês, então, além disso, o que vem à mente quando a gente fala aprimora? Aqui, ó, aprimora. O que mais que vem à mente de vocês? O que vocês acham? E um aluno com dificuldade? Ele pode aprimorar algo? Hein? Alunos com dificuldade, ele pode aprimorar? Deve, né? Pode, claro, pode e deve. Ele deve aprimorar também, né? Então, quando a gente fala em aprimora, a gente pensa só no que tá bom e melhorar o que tá bom. Na verdade, a gente também tem como auxiliar quem precisa de auxílio para poder avançar cada vez mais, para aprimorar cada vez mais, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na apresentação do Aprimora. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Então, nesta tarde de hoje, tá? Nessas 2 horas, a nossa meta, né? A gente já deu uma certa apresentação aqui, vocês já estão colocando os seus nomes. O grupo de participantes aqui são os orientadores, né? Depois, nós vamos fazer uma atividade de metacognição. Então, essa metacognição é aprender como se aprende dentro da Aprimora, tá? Então, eu vou estar passando isso para vocês. Eu vou dar uma características e benefícios do que é o Aprimora. Nós vamos falar sobre os pilares desse Aprimora. Dúvidas. Vai estar sempre aberto para dúvidas para vocês. Não tem horário para dúvida. A dúvida é na hora que ela surge, tá bom? Então, vocês podem abrir o áudio e falar, ei, Viviane, ou falar, olha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma contribuição. Então, aqui é para vocês, tá? Depois, eu vou acessar a plataforma. Qual plataforma? Neste momento, a plataforma do aluno. Porque o aluno tem só a plataforma dele. O professor, ele tem acesso a uma plataforma igual ao do aluno, tá? E também tem um outro ambiente chamado Central Aprimora, certo? Essa Central Aprimora, vocês vão começar a ver a Central Aprimora no módulo 2 e módulo 3, certo? Hoje eu vou acessar, nosso foco é acessar a plataforma do aluno e entender exatamente o que a plataforma faz, tá? Quando o aluno está respondendo as questões aqui dentro da Aprimora. Tá? Então, já dei uma dica do que é o Aprimora. O Aprimora é feito de questões referente a um determinado assunto que o aluno responde, tá? Então, nós vamos ver aí como que funciona toda essa inteligência para que o aluno faça as questões e o Aprimora dê um conceito para ele, ok? Aí nós temos o fechamento, tira dúvidas e aqui tudo mais. Essa parte de combinados, vocês já estão tranquilos, né? Para a formação online, a gente precisa ter um local adequado, ter um material para registro, né? Então, tem coisas aqui que vocês podem ir anotando. Ser pontual, porque as 2 horas, elas vão aumentando o nível de complexidade, né? Nível de complexidade, não. Elas vão aumentando as informações, né? Então, o que eu estou iniciando aqui, uma coisa vai complementando a outra. É importante que vocês apresentem dúvidas para interagirmos e aprendermos juntos, tá? E o desativar o som do microfone, vocês já fizeram isso. Ok? Aqui, ó. Metacognição. Então, nós vamos entender como que se aprende aqui dentro, tá? Então, para eu falar sobre a metacognição, eu preciso falar para vocês que o Aprimora é uma plataforma adaptativa que pode apoiá-lo, você, professor, em suas atividades pedagógicas e no acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos e tem atividades com alfabetização, tá? Adaptativa, nós vamos usar muito, muito, muito esse termo, tá? Adaptativa por quê? Vocês vão observar hoje, ao final, né, desta formação, como que funciona esse formato adaptativo.
Adaptativo no seguinte, o Aprimora, então, ele é feito por questões, tá? Em determinados níveis de ensino e determinados conteúdos dentro de um nível, certo? Então, vai pegar um conteúdo e dentro desse conteúdo tem as questões. As questões, aqui já começa a ter uma certa diferença, tá? As questões do terceiro ano ao nono ano, ele tem uma estrutura que tem a pergunta e a possibilidade de 4 respostas, tá? Então, a resposta de múltipla escolha. Então, dessas 4 possibilidades, ele escolhe uma, tá? Para primeiro e segundo ano, é em formato de jogos. Então, a criança vai brincar. Conforme ela vai brincando, arrastando objetos, ela vai construindo, então, as respostas e vai evoluindo na plataforma, tá? Falando em adaptativo, o que significa, então, esse adaptativo? Então, pensando que o Aprimora, ele é formado por questões, né? Quando o aluno responde um determinado módulo, vou falar bastante sobre módulo, tá? Módulo nada mais é que um determinado conteúdo dentro do currículo, tá? Então, quando o aluno responde um módulo, ele vai receber um conceito. Ele pode ir bem. Se ele for bem, o que a Aprimora faz? Se ele está trabalhando livremente dentro da plataforma. A Aprimora vem e sugere uma evolução para este aluno, um conteúdo acima do que ele estava fazendo, tá? Então, por isso que a gente fala aprimorar, né? Por isso que a gente chama a plataforma de Aprimora. Então, sempre vai ter uma sugestão de atividade para o aluno responder ali, tá? Então, adaptativa nesse sentido. Porém, se o aluno tem dificuldade, o que a plataforma faz? Ela vai adaptar o aluno num conteúdo pré-requisito, tá? Num conteúdo um pouco abaixo do que ele estava fazendo, e vai deixar esse aluno ao ponto de que ele consiga fazer as atividades, tá? Então, existe essa inteligência aqui dentro da Aprimora, por isso que a gente chama a adaptativa, certo? Ainda sobre adaptativa, é possível também, além do aluno desenvolver as atividades aqui livremente, com autonomia, né, de acordo com a disponibilidade do aluno, de acordo com a vontade dele, o professor pode agendar tarefas para os alunos, tá? Então, quando o professor vai agendar tarefas, o professor também pode agendar tarefas de maneira personalizada, de maneira adaptada. Não necessariamente o professor vai pegar um módulo, um determinado conteúdo e vai passar aquele conteúdo para o aluno estudar, para o aluno praticar, né, fazer exercícios de fixação, seja, ele não necessariamente precisa pegar aquele conteúdo e disponibilizar para a turma toda. O que ele pode fazer? Ele pode pegar um determinado conteúdo e disponibilizar e agendar para um grupo de alunos que tem condições de fazer aquele conteúdo. Depois, se eu tenho um grupo de alunos que está precisando de reforço, então eu pego, né, um outro módulo e aplico somente para esses alunos que precisam de reforço. É nesse sentido que a gente vai falando sobre adaptativa. Conforme a gente vai evoluindo aqui na nossa conversa, vocês vão entender bem como que se aplica essa forma adaptativa, tá? Pensando ainda sobre essa metacognição aqui, como que essa plataforma pode nos apoiar, professores, nas nossas atividades pedagógicas? Ela nos apoia porque ela já tem um conteúdo pronto, né? Então, a minha função como professor é verificar as questões que estão dentro da plataforma, de acordo com os níveis que eu vou trabalhar com os meus alunos, tá? E tá tudo prontinho ali. E outra coisa também o aluno respondeu, a plataforma já corrige e traz um conceito de tudo que os alunos fizeram, tá? É nesse sentido aqui, ó. Então, a plataforma nos apoia nas nossas atividades pedagógicas e no acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos. Então, conforme o aluno vai fazendo as atividades dentro, serão gerados relatórios, tá? Esses relatórios o professor tem acesso e vocês, orientadores, também têm acesso, tá? Então, vocês terão condições de acompanhar o que o aluno está fazendo, conforme ou de maneira livre
ou acompanhar as tarefas que os professores estão agendando para os seus alunos, ok? E também a plataforma nos apoia com atividades de alfabetização. Alfabetização, a gente entende na área da linguagem e na área da matemática, tá? Parece que alguém está com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui quem será que é. E daí fica dando interferência, né? Vou pegar aqui. Tá aparecendo aqui agora. Alguém está vendo aí quem que está com o áudio ligado? Posso ajudar para pedir para desligar? Acho que desligou. Tá ótimo. Então, aqui, ó. A gente estava aqui nesta página. Opa. A gente estava aqui nesta página. Estávamos aqui. Esta outra página. O que é o Aprimora, então, propriamente dito? O Aprimora é um ecossistema adaptativo para apoiar professores, engajar estudantes e favorecer a aprendizagem. Ecossistema. O que eu entendo por ecossistema? Ecossistema quer dizer que o Aprimora pode ser usado na sala de aula, o Aprimora pode ser usado no laboratório dentro da escola, e o Aprimora pode ser usado nos lares dos nossos alunos, tá? O aluno acessando lá na casa dele, ele também pode acessar as atividades do Aprimora, certo? Então, por isso que a gente fala ecossistema, porque ele pode ser usado em vários ambientes. Adaptativo, que eu falei que nós vamos falar bastante sobre isso, é essa situação, tá? O aluno pode fazer atividades livremente aqui, por conta dele, por vontade dele, mas também o professor pode sugerir agendamentos de atividades específicas, tá? Quando um professor vai fazer atividades agendadas, quando que o professor pode fazer? Por exemplo, ele acabou de trabalhar um conteúdo, determinado conteúdo com os alunos lá na sala, tá? Lembrando que vocês estão implantando o sistema híbrido aqui, tá? Então, uma das possibilidades, o professor deu a aula, né? Conversou, fez uma aula expositiva, fez uma aula mão na massa, aí depois ele quer verificar se os alunos aprenderam esse conteúdo, se eles assimilaram esse conteúdo. O que o professor pode fazer? O professor também pode agendar uma tarefa para os alunos, tá? Ou o professor pode sugerir uma atividade como exercício de fixação. Então, assim, vai depender muito da minha intenção para que eu vou usar o Aprimora, tá? Conforme a gente vai entrando na plataforma, vocês vão ver qual é o sistema das questões aqui, como elas estão estruturadas, ok? Então, esse ecossistema adaptativo é nesse sentido. Eu posso usar em qualquer ambiente, né? E também eu posso trabalhar de forma adaptativa, de acordo com o que meu aluno tem condições de fazer, certo? Na próxima página, então, ainda falando, né? Da plataforma. Então, a gente já está entendendo que ela é uma plataforma adaptativa. Agora, gamificada é uma coisa nova, que eu não falei nada sobre isso ainda. O que é gamificado? A plataforma, ela tem uma estrutura de jogos, tá? Os nossos alunos hoje, eles são muito próximos, né? Eles têm muita afinidade em jogar nos dispositivos eletrônicos, certo? E quando ele joga, ele é pontuado por ter jogado. Por que não fazer isso quando o aluno estuda? Então, aqui, quando ele faz as atividades, ele também é gamificado, tá? Então, ele vai receber pontos, ele será gratificado por fazer as atividades, certo? Por experiência, né, em vários municípios que eu implantei o projeto, na época que a gente estava, não no online, né, a gente estava no presencial, eu fui em vários municípios auxiliar os professores na implantação dos projetos e pude vivenciar o encantamento dos alunos, tá? O encantamento dos alunos que eles têm quando eles começam a trabalhar dentro da plataforma e ele é gratificado aqui, ele é gamificado por estar fazendo a atividade da escola. É incrível como um pequeno detalhe, né, que é do mundo das nossas crianças hoje, dá tanta satisfação para o aluno fazer as atividades, tá? Isso eu pude presenciar. Atende do 1º ao 9º ano,
tá? É do 1º ao 9º ano, especificamente língua portuguesa e matemática. Por quê? Língua portuguesa, se eu dou conta de ler, escrever e interpretar, e também dou conta das 4 operações matemáticas básicas, eu dou conta de todo o resto, tá? Então, eu dou conta de tudo. Todas as outras disciplinas, né? E da vida também. E as atividades aqui, elas estão alinhadas à BNCC e ao SAEB, tá? Então, tem descritores, tem as habilidades da BNCC que precisam ser trabalhadas. Então, aqui a gente tem como ajudar o professor, né, a colocar o planejamento dele dentro, né, dentro da Aprimora, usando as questões da Aprimora, mas tudo alinhado à BNCC e ao SAEB, certo? Seguindo aqui um pouquinho. Benefícios, tá? A gente falando de benefícios, uma das questões que eu gosto de frisar bastante, né, que até vocês, os orientadores, podem estar verificando e depois ajudando os professores, né, no uso dessa plataforma, falando sobre benefícios, um dos benefícios é para o professor que as questões aqui já estão prontas, tá? Então, o professor não precisa criar as questões, né? Ele não precisa elaborar, ficar pesquisando. O que precisa eu preciso conhecer as questões para depois inserir o módulo dentro do meu planejamento, tá? Essa questão vai ser trabalhada, de planejamento, vai ser trabalhada no 2º módulo, ok? Então, aqui, primeiro benefício para o professor, vamos pensar assim, as questões estão prontas, tá? Aí vai depender do aluno, do professor, quer dizer, quais os módulos que ele vai selecionar para os seus alunos, certo? Um outro benefício também para o professor é que o sistema corrige as avaliações que eu disponibilizo aqui. Então, o sistema vai corrigir para mim. Então, eu não dou esse tempo da minha vida para essas correções, tá? Então, é um dos benefícios aqui que os alunos respondem e a plataforma já corrige para mim. E, além de corrigir, ela já traz com um conceito, tá? E aqui, para os alunos, ajuda a desenvolver a autonomia do aluno, né? Por ser uma plataforma adaptativa e gamificada, adaptativa o aluno, ele vai trabalhar de acordo com o que ele consegue fazer, tá? Gamificada, o que ele fizer dentro da plataforma, ele vai ser recompensado por isso, tá? Então, a plataforma dá pontos para o aluno, ok? Considera o erro não como um problema, mas como uma oportunidade de recalcular a rota e avançar. Dentro da Aprimora, existe toda uma inteligência montada para quando o aluno errar uma questão, ele receber um auxílio, o próprio sistema disponibiliza um vídeo explicativo, tá? Referente ao conteúdo do que ele errou, referente à questão que ele errou, tá? Então, aqui, quando o aluno erra, ele não vê como um problema. Ele vai ver o que o aluno errou, vai trazer vídeo explicativo do conteúdo que ele errou, para contribuir para que o aluno possa avançar, certo? Então, a ideia é trabalhar o erro do aluno, tá? Então, depois eu vou falar para vocês, vou apresentar uma tela aqui que fala sobre tratamento do erro, tá? Então, aqui existe um tratamento do erro para que o aluno tenha oportunidade, a plataforma vai verificar uma oportunidade de recalcular a rota desse aluno para ele poder avançar, tá? Quando a gente também fala em erro, eu já comentei aqui, quando o aluno está fazendo um determinado módulo, certo? Se ele for mal no módulo, o que a Aprimora vai fazer com ele? Ele vai trazer, quando o aluno encerra aquela atividade, o aluno vai receber o outro módulo de reforço, tá? O reforço nada mais é um pré-requisito para o que ele estava fazendo, para ele poder subir e avançar, né? É um conteúdo abaixo do que ele estava trabalhando naquele momento. E diante disso, é nesse sentido que respeita os ritmos, os diferentes ritmos de aprendizagem dentro de uma sala de aula, não é mesmo? Então, como eu estou falando que a estrutura da plataforma é feita
por questões e com possibilidade de resposta de múltipla escolha, né, para terceiro ou nono ano. Para primeiro e segundo ano, a plataforma ela é feita de maneira lúdica, né, mas o tempo todo o aluno está sendo avaliado, tá? Mas avaliado como? Esta aba é a aba que a gente fala que não é de acordo com a Aprimora. Esta outra aba, sim, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, avaliação como etapa final. Não, na plataforma, não. Ela é uma avaliação como etapa inicial. Uma etapa inicial de avanço. Tá? Então, ele terminou uma avaliação, o sistema vem e dá uma outra sugestão de atividade para ele fazer. Então, não é como etapa final. Ah, terminei, avaliei, pronto, fecho o assunto e pronto. Não, dentro da plataforma, não. Eu fiz um módulo, eu fiz um grupo de questões, né, em um determinado conteúdo. Terminei, a plataforma já sugere uma outra atividade para o aluno, tá? Se o aluno foi mal, ele sugere um reforço. Então, aqui, a plataforma nunca está avaliando, ó, para o passado, ela avalia para o futuro, tá? Independente se for um reforço, uma recuperação. Ela sempre está pensando em deixar o aluno adequado para poder avançar, tá? Avaliação como resultado, não? Oi. Oi, Viviane, é Narley. Uma dúvida só. Essa questão aí das avaliações é mais para do terceiro ano em diante, né? O primeiro e segundo, só jogos mesmo, né? Não. As questões do primeiro e segundo, as respostas os alunos fazem como se estivesse jogando. Mas ele sai relatório igual ao fundamental inteiro, tá? Do primeiro ano ao nono ano, ele vai ser um relatório de conceito, sai esse relatório. Mas a maneira da criança responder, eu vou entrar aqui depois, mais para frente, tá? Uhum. A maneira dela responder é bem lúdica. Né? É uma plataforma que vocês vão ver que ela é muito bonita, é muito gostosa. Mexi, é bem legal. Tá, obrigada. Então, tá bom. Legal. A tua pergunta, acho que tira a dúvida de um monte de gente aí, né? Obrigada, tá? Então, vou voltar aqui e compartilhar com vocês, tá? Falando, então, sobre avaliação. Essa avaliação, ela é para todos os níveis, tá? Do primeiro ao nono ano, certo? E aqui, ó, ela faz a avaliação não como resultado. Encerrou. Não, avaliação como diagnóstico, né? Terminou uma avaliação, o que a plataforma vai fazer? Ela vai ver o desempenho do aluno. Se ele puder avançar, ele vai avançar. Então, ele já traz um conteúdo de avanço. Caso ele precise de reforço, de uma recuperação, então, a plataforma mesmo já traz um outro módulo, um conteúdo de reforço. E esses conteúdos de reforço, quando o aluno vai mal, é um conteúdo pré-requisito referente ao que o aluno estava fazendo. Quando a gente entrar na plataforma, isso aqui vai ficar bem claro, tá? Então, aqui, na plataforma, né, no Aprimora, a avaliação ela não é estática. Avaliou, pronto, beleza. Não falamos mais desse assunto, não. Aqui a avaliação é contínua, tá? Ele terminou o módulo, foi avaliado naquele módulo, ele recebe o conceito, recebe a gamificação, e a plataforma já fala o seguinte, opa, se você conseguiu fazer esse, vamos para o próximo. Se você teve dificuldade, então eu vou te sugerir um reforço. Tá? Então, tem toda essa inteligência, por isso que a gente tem um módulo inteiro para falar só sobre a plataforma do aluno, tá? Porque não é só faz a questão e dá a resposta lá na frente e eu saio um relatório. Não, tem toda uma inteligência, tá? Dentro da plataforma, para, além de falar, né, a pontuação do que ele fez, fazer os conceitos, ele vai dar esses conceitos aí falando e vai dar auxílios para o professor, para o aluno, poder dar continuidade aos seus estudos, tá? Então, mas isso vocês vão ver a hora que eu entrar na plataforma. Pilares do Aprimora, então, tá? A partir do momento que a gente fala sobre esses pilares, a gente vai estar falando aqui sobre o ensino personalizado, tá? Se vocês observarem, cada página aqui da nossa apresentação, ela tem essas bolinhas aqui. Essas bolinhas, ela remete a gente ao ensino personalizado, tá? Ensino personalizado por quê?
porque cada aluno, a partir do momento que eles acessarem pela primeira vez, cada aluno vai ter uma trilha de aprendizagem, um aluno diferente do outro, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui depois para vocês. Então, aqui, a gente prioriza o ensino personalizado, ok? Se é personalizado, a gente respeita o ritmo de aprendizagem de cada aluno, tá? A gente respeita isso, né? A partir do momento que a gente tem um ensino personalizado e respeita esse ritmo de aprendizagem, o aluno começa a ter autonomia sobre o aluno dele, sobre o aprendizado dele. Né? Essa é a ideia, que o aluno seja autônomo na sua aprendizagem, dentro da plataforma, tá? Que não dependa tanto de um familiar, né? Que não dependa tanto do professor, mas claro que nós somos a alma, gente, não existe aula sem professor, tá? Isso não tem, a gente começa a usar novos recursos, mas a essência da nossa aula somos nós mesmos, tá? Então, quando a gente tem, a gente fala sobre ensino personalizado e respeito ao ritmo da aprendizagem, quer dizer que eu deixo, né, a plataforma vai chegar ao ponto em que o aluno vai receber uma atividade em que ele tem condições de fazer, né? E o aluno, quando consegue fazer a atividade, ele fica mais aberto a novas aprendizagens, né? Nesse sentido também, para estimular, né, esse engajamento aqui, existe a gamificação, tá? Gamificação, então, o aluno fez as tarefas, fez as atividades dentro do Aprimora, ele recebe uma gratificação por isso, ele é gamificado, ele é pontuado por isso, tá? Agora eu quero que vocês conversem comigo um pouquinho, por favor, tá? Olhando esta imagem aqui, quero que vocês olhem esta imagem e falem comigo, tá? Pensem aí um pouquinho, aqui está escrito assim, ensino personalizado, né? A gente fala muito, porque a gente tem que dar conta do aluno que tem dificuldade, né? Algumas vezes a gente tem que dar conta para um aluno de altas habilidades, né? Essa semana eu fiz formação no município aqui perto, e eles estavam falando que eles têm um aluno que ele tem alta performance na área da linguagem. Então, é difícil ficar dando conta desse aluno, né? Com relação aos conteúdos em sala de aula. Certo? Então, ali, a gente já começa a falar sobre ensino personalizado. Sempre quando fala personalizado, a gente sempre pensa no aluno com dificuldades. E aquele aluno que tem altas habilidades, né? Como que fica? Eu estou em condições de atender esse aluno? O professor tem tempo, né? A gente está conversando aqui com orientadores. O professor tem tempo? Às vezes não tem. Por mais que ele tenha muitas boas intenções, às vezes a gente não tem condições, tá? Lembrando aqui, ó, tá vendo essa trilhinha de novo? Cada aluno, ele tem uma maneira de aprender, não é mesmo? Então, eu quero que vocês observem esta tela aqui, tá? Pensando aqui no que este mestre está falando, ó. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar a árvore. Escalar é escalar. É aqui, ó, andar palmo a palmo da árvore. Não é já pular lá para cima, não é derrubar a árvore, não é nada disso. Escalar é escalar, tá? Quando a gente olha essa imagem aqui, o que vocês acham? Fale para mim, ou escreva lá no chat, deixa eu ir lá no chat, deixa eu parar de apresentar, vou colocar somente aquela tela lá para compartilhar com vocês. Só um pouquinho, aqui, ó. Então, esta tela está sendo compartilhada com vocês agora. Se vocês quiserem, coloca no chat lá, vamos conversar aqui. Fala aí para mim, um animal que tem zero condições de escalar a árvore, zero. Zero habilidade, que a gente fala na nossa escola, habilidades. Karina, nada justo? Não é justo, né? Não é justo fazer isso. Mas muitas vezes acontece. O elefante não tem condições. Animal grande, pesado, peixe. Tira o peixe do aquário. Né, Priscila? A Priscila está falando aqui o peixe, zero condições para o peixe não poderia ficar fora do aquário, e muito menos escalar, não tem condições para o peixe, né? Qual é o único animal que pode fazer essa atividade? Qual aluno poderia? Qual personagem que tem? Karina, macaco. Então, assim, se eu fizesse uma avaliação geral, Priscila, só o macaco, não é mesmo?
Então, se a gente fizesse aí uma avaliação, né, brincando com esses personagens, eu não estaria fazendo um trabalho personalizado com os meus alunos, não é mesmo? Claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Então, a gente remete, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu fizesse uma relação com a aprendizagem dos nossos alunos, o que a gente tira aqui dessa informação? Cada um desses personagens aqui, ele tem uma habilidade diferente, não é mesmo? Cada um deles. Isso aqui, se a gente for falar em habilidade, os nossos alunos, cada um deles tem uma habilidade diferente, tem um potencial diferente, tem uma dificuldade diferente, não é mesmo? E agora, a gente ainda pensa na questão de que as nossas crianças, elas estavam em casa, cada uma na sua estrutura, cada uma nas suas condições, cada uma com um olhar dos familiares ou não, né? Porque tem criança que precisou ficar solta e tem família que deixa solta a vida toda. Tem família que o aluno só vai na escola porque ele está na escola, não é mesmo? E agora essas crianças estão voltando para a nossa sala de aula, né? E a gente tem que aí dar conta disso. Então, uma das coisas que pode contribuir para facilitar, né, o trabalho do professor, para fazer esse momento personalizado, é o Aprimora, né? Porque pensando aí, independente do nível que os professores dão aula, independente do nível, ele vai ter uma sala multisseriada, não é mesmo? A gente vai estar retomando esse ano, né, com o aluno aí na nossa sala multisseriada. Então, não vai ser tão simples assim esse nosso ano. Por isso que a gente está trabalhando aqui com o Aprimora e está trabalhando de uma maneira bem pontual, bem explicadinha para vocês, para que quando vocês perceberem que o professor também precisa de apoio, vocês serão apoio deles para lembrar, olha, o Aprimora você consegue trabalhar de maneira personalizada, ok? Então, eu vou continuar aqui minha apresentação, tá? Personalização no Aprimora. Quando a gente fala isso, o que eu tenho que apresentar aqui para vocês agora, tá? Conforme os alunos vão fazendo as atividades dentro da Aprimora, vão criando, independente, tá? Se eu sou do primeiro ano, segundo ano, se eu sou do sétimo ano, todos os níveis de ensino geram relatórios igual a esse daqui, tá? Para o professor e para vocês, orientadores, tá? Então, quem visualiza essas trilhas interativas aqui é o professor. O professor visualiza somente as turmas dele, tá? Então, no Fundamental 1, o professor vai ter uma turma ou duas turmas, se ele dá aula de manhã ou de tarde, tá? Agora, professores do Fundamental 2, né? Quem é coordenador, orientador do Fundamental 2, ele vai ter lá tantas turmas, né? Geralmente, ele tem aí 3 turmas, às vezes 4 turmas dentro do município. Ele vai ter acesso a essas turmas. Vocês, orientadores, tá, terão acesso a todas as turmas que vocês orientam, certo? Então, se você é orientador do Fundamental 1, então, todas as turmas do Fundamental 1 que você é orientador, você terá acesso para poder acessar essas trilhas interativas aqui, tá? Relatórios, especificamente, ele será tratado no terceiro módulo, né? No início, eu comentei com vocês que esta formação ela está separada em 3 módulos. Este primeiro módulo, nós vamos trabalhar focadamente a aba do aluno, né, o ambiente do aluno, para que vocês entendam de onde surgem os conceitos aqui dentro, tá? Como que a plataforma, ela ajuda o aluno a ter uma aprendizagem autônoma, tá? Então, é nesse sentido. Então, esse primeiro módulo é isso. O segundo módulo é especialíssimo para vocês, orientadores, claro que para os professores também, né? Ontem eu já fiz formação com 2 turmas, né? A gente trabalhou aí com 2 turmas do Fundamental 2. Eu trabalhei com o Fundamental 2, língua portuguesa. Trabalhamos no segundo módulo, planejamento, tá? Então, no segundo módulo, para vocês, assim, será essencial e vital, referente ao planejamento, né? E o terceiro módulo, vocês vão visualizar o rendimento dos alunos dentro da plataforma, tá?
Mas para isso a gente tem que entender, né, o que cada uma dessas informações aqui, que recado ela dá para a gente, certo? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, quando a gente fala sobre o Aprimora, né, os alunos vão respondendo as questões e tal, e daí ele recebe conceitos. Lembra que eu falei sobre isso? Ele recebe conceitos e ele é gamificado para isso. Cada vez que o aluno acessa o módulo, vou falar muito sobre módulo. Módulo nada mais é que um determinado conteúdo, tá? Então, um conteúdo pode ser o quê? Pode ser um assunto, trabalhar assunto, né? Pode ser trabalhar tema. Então, é um assunto. Cada módulo é um determinado assunto, tá? Quando o professor disponibiliza um módulo, ou o aluno faz livremente também os módulos, sempre vai ter uma trilha interativa lá no meu relatório para eu estar verificando o rendimento dos meus alunos, rendimento dos alunos dos meus professores, tá? Então, para a gente entender, para a gente poder analisar, né, bater o olho e saber como está aquela turma, cada vez que o aluno responde o módulo, ele recebe um conceito. Que conceito? Ele pode ser proficiente, básico ou iniciante. Proficiente é o nosso sonho de consumo, tá? Fui bem paranaense agora, né? Sonho de consumo, tá? Mas é verdade, é o nosso sonho de consumo. É o aluno que eu quero. Mas a minha realidade é básico e iniciante, tá? Básico é aquele aluno que acerta uma quantidade, erra outra quantidade, ele fica ali, ó, no limite entre ser bom e ser ruim. É o nosso aluno médio que a gente fala, tá? Ele acerta algumas coisas, erra outras coisas, mas não é aquela coisa tão preocupante, né? Ele se tornará preocupante se ele vir aqui, ó, no conceito iniciante. Este aluno nos preocupa. Isso quer dizer que meu aluno tá mal, tá malzão, tá? Eu preciso trabalhar os pré-requisitos desse aluno, eu preciso fazer reforços com esse aluno, eu preciso fazer exercícios de fixação com esse aluno, para que ele saia desse iniciante e venha para a básica e, quem sabe, ser um proficiente, tá? Então, lá, trilhas interativas. O aluno fez um módulo, ele recebe um conceito, proficiente, básico ou iniciante. O legal é que, no terceiro módulo, quando vocês forem trabalhar relatórios, o legal é, quando você bate o olho, né? Então, vocês, orientadores, vocês vão acessar a plataforma, que é a Central Aprimora, tá? E vocês vão selecionar determinadas turmas. Então, eu vou selecionar lá o meu quarto ano A. Quero dar uma olhada lá como que eles estão em língua portuguesa e matemática. Quando eu seleciono minha turma, visualmente eu já sei se ela está bem ou está mal em língua portuguesa ou matemática. Porque o relatório, ele é extremamente visual, tá? O relatório é extremamente visual. Porém, se eu quiser aprofundar um pouco mais e quiser ver alguns determinados alunos, aí estas trilhas aqui é referente ao que o aluno fez, tá? Então, quando vocês, orientadores, forem acessar o relatório, visualmente você já bate o olho e já sabe. Nossa, né? Por exemplo, lá, uma turma do 7º ano B. Né? Quando eu acessar lá, eu vou ver se a maioria está proficiente. Muito bem, é isso que eu espero. Mas nem é isso, não é sempre isso que eu tenho, tá? Eu posso ter o número de alunos aqui, relatórios, tá? Saem gráficos, visualmente, saem gráficos, falando ou que a minha turma, uma quantidade de alunos está proficiente, uma outra quantidade está básico e uma outra quantidade está iniciante, tá? Para que isso aconteça, para que ele receba esses conceitos aqui, oi? Nossa, eu dei um apagão aí, foi? Até onde será que vocês me escutaram? Mas acho que não demorou muito não, porque quando ela para, ela fica dando um sinalzinho de ocupado, tá?
Ela fica dando um sinalzinho de ocupado. Um ou 2 minutinhos parado. 1 ou 2 minutinhos. Nossa, então tá. Então, vou voltar aqui minha página e vou voltar aqui. Vocês escutaram quando eu falei por que os alunos podem receber o conceito proficiente básico iniciante? Até que vocês escutaram? Alguém me dá um retorno se vocês pegaram essa explicação, se o sistema já tinha caído? Sim. Então, tá ótimo, beleza. Então, vou continuar a partir daqui, tá? Então, aqui, falando sobre a trilha interativa, né? O aluno responde, então, algumas questões. Como que ele chega nesse conceito aqui? A partir do momento que o aluno acessa um determinado módulo, responde as questões, e quando ele encerra o módulo, ele recebe, então, o conceito de proficiente básico ou iniciante, tá? Para isso, como que ele vem para cá, né? Em forma de relatório. O aluno acessou lá. Acessou o quê? Acessou as questões dentro de um módulo. Módulo que é um conteúdo, certo? Quando ele acessa, vocês vão ver, eu vou acessar depois a plataforma, né? Vou entrar na plataforma para mostrar para vocês, mas antes de entrar lá, eu vou fazer toda uma explicação aqui, tá? Quando ele acessa, o aluno vai ter lá várias questões, tá? As questões, quando ele acessa, abre a primeira questão. Então, aqui, eu já tenho umas cores. Para o aluno, ele recebe lá como cinza. Tudo aqui para o aluno, por enquanto, vai aparecer cinza. Ele abriu, tá tudo cinza. Cinza por quê? Porque ele não respondeu ainda a plataforma, tá? Ele não respondeu as questões ainda, certo? A partir do momento que ele começa a ler as questões e responder, aí começam a aparecer essas cores aqui, tá? Então, quando o aluno acerta a questão, vai aparecendo aqui esse símbolozinho, esse círculo com a checagem verde, tá? Então, nos relatórios, quando a gente vê checagem verde aqui, quer dizer que ele acertou essas questões. Mas daí, quando eu venho aqui, o que tem aqui? É um X, isso quer dizer que o aluno errou, tá? Então, aqui embaixo, ó, ele acertou, ele errou, ele acertou, ele errou, ok? Aqui embaixo, ó, ele errou, pronto. Este material aqui, nós simulamos ele de um único conteúdo, um único módulo. Só que nós entramos em alunos diferentes e nós simulamos, então, um aluno para que ele tirasse uma nota proficiente, um conceito proficiente. Nós simulamos que um aluno tirasse o conceito básico e nós simulamos que um aluno fosse iniciante, para estar apresentando aqui para vocês, tá? O que mais que a gente tem que entender destas questões aqui, olha? O que mais que a gente tem que entender? Que quando o aluno acessa, tá? Aqui é separada as questões a cada 2 questões, né? Pensando que isso aqui é um conteúdo só. Vamos supor, eu vou entrar depois aqui para trabalhar autor de livros, tá? Eu vou entrar aqui daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Então, se eu estou trabalhando o assunto autor de livros, tá? Autor de livros, essas 2 primeiras questões, ela vai pedir o autor de livro num suporte. Estas outras 2, ela vai pedir, solicitar para que o aluno identifique o autor de livros em outro suporte. E aqui também em outro suporte, e assim por diante, tá? Pensando que estas 2 primeiras são as questões mais básicas dentro de um conteúdo. E estas 2 últimas aqui, as últimas, ela vai aumentando o nível de complexidade e dentro deste módulo, ela é a mais difícil. Certo? Então, primeiro, as informações que a gente começa a tirar. No relatório, se tem checagem verde, o aluno acertou a questão. Se tem o X, o aluno errou a questão. Pensando aqui que as questões aumentam o nível de complexidade de acordo com o que o aluno vai respondendo. Certo? Outra coisa que a gente observa aqui, olha, vocês estão vendo que eu tenho algumas coisas em cima e aqui embaixo. O que significa isso? Lembra que eu comentei com vocês a questão do tratamento de erro? Isso daqui é questão de tratamento de erro, tá? Como que isso funciona? Então, vamos supor o seguinte, o aluno está acertando, ele vai para a próxima, acertou, vai para a próxima, acertou, vai para a próxima, acertou, tal, tá? Ele errou. O que o sistema faz com ele? Lembra que nós falamos sobre autonomia? Quando o aluno erra,
tá? Essa seta aqui indica que meu aluno recebeu um vídeo explicativo, tá? Ele recebeu um vídeo explicativo deste conteúdo que ele errou aqui, dessa questão que ele errou. Tá? O sistema vem e traz um vídeo explicativo aqui, certo? Fez o vídeo explicativo, o que o sistema faz? Por que ele desce? Estas questões que descem aqui são questões de tratamento de erro. Lembra que eu comentei isso com vocês? Falei lá que ele trata o erro, ele considera o erro não como um problema, mas como uma possibilidade, né, de recalcular a rota e avançar. Então, este é a questão de recalcular a rota, tá? Então, ele vem aqui, recebe o vídeo explicativo e depois o sistema traz questões de tratamento de erro aqui. Quando ele acerta essas duas questões, ele volta para as questões principais. Então, quando a gente bate o olho, a gente entende que as questões que estão aqui são questões principais de um determinado módulo, que nada mais é que de um determinado conteúdo, tá? O aluno errou, então ele recebe um vídeo explicativo de conteúdo e aqui ele vem as questões de tratamento de erro. O que são essas questões de tratamento de erro? Após esse vídeo, ele traz questões para verificar se o aluno entendeu o que estava nesse vídeo aqui. Por que duas? Porque ele faz uma checagem para confirmar se o aluno respondeu certo ou se o aluno chutou certo sem querer. Então, tem toda essa inteligência aqui dentro, tá? Depois eu mostro, na hora que eu entrar na plataforma, vocês vão ver que é bem legal. Então, essa primeira trilha é isso, tá? Quando o aluno acerta, não tem vídeo explicativo para o aluno, porque ele acertou. Então, ele não precisava de apoio. Mas ele errou, ele tem o vídeo explicativo aqui desse conteúdo que ele errou, certo? Essa outra trilha, então, para a gente fixar, o aluno abriu lá o módulo, que é o conteúdo, ele acertou essa primeira, errou a segunda, ele recebe vídeo explicativo, mesmo recebendo o vídeo explicativo, ele errou, mas o sistema vem e continua insistindo com ele, né, tentando ajudar para ele verificar o erro dele. Neste caso aqui, ele acertou as duas, né? Porque se ele acerta, o sistema vem e confirma se ele acertou, se ele chutou certo. Acertou duas, volta para as questões principais. E aqui ele vai aumentando o nível de complexidade dessas questões. O que aconteceu aqui? Ele errou. Ele errou, trouxe vídeo explicativo. O que o aluno fez? O aluno acertou a primeira questão e acertou a verificação, né? A checagem, se o aluno realmente acertou, entendeu a questão. E volta para a questão principal. E aqui encerra o módulo, olha. Encerrou o módulo. Quando ele encerra o módulo, o professor tem acesso a esse relatório aqui. Tá? Encerrou o módulo, respondeu todas, ele recebe o conceito lá, se ele está proficiente, básico ou iniciante. Certo? Nesta outra trilha aqui, o que aconteceu? O aluno já errou a primeira. Tá? Ele já errou a primeira questão. O que o sistema fez? Trouxe um vídeo para ele. E daí trouxe outras oportunidades para ver se o aluno consegue responder. O aluno teve muitas dificuldades. Daí tudo bem, ele acertou duas aqui. Quando ele voltou para a questão principal, ele errou de novo. O que o sistema fez? O sistema encerra já. Ele não vai chegar a fazer todas as questões principais. Porque o sistema entendeu que, lembrando que as questões principais estão aqui em cima, ele já errou o primeiro nível aqui de complexidade. Tá? Ele errou as questões mais básicas. Então, o sistema entende que se ele não sabe as questões mais básicas dentro desse módulo, vai ser difícil ele acompanhar e fazer as outras questões, mesmo com ajuda. Tá? Então, o sistema encerra esse módulo aqui do aluno. Ok? Então, é nesse sentido que, conforme o aluno vai respondendo as questões, vão sendo montadas essas trilhas interativas do que o aluno fez, e ele vai recebendo esses conceitos aqui, certo? Uma coisa é bom lembrar, tá? É importante que vocês lembrem, até se o professor falar alguma coisa. Por exemplo, vocês estão desenvolvendo, os professores estão desenvolvendo as atividades dentro da sala de aula, por exemplo. E o professor vê, por exemplo, eu sou aluna Viviane, tá? E a professora viu que a Viviane acessou e a Viviane fez as atividades, mas não apareceu no relatório, tá? Quando isso acontece, é o seguinte, o aluno acessou a plataforma, ele pode até ter respondido algumas questões,
Mas se ele não fez todas as questões, que o sistema encerrou o módulo e deu o conceito para ele, não aparece para o professor. Então, traduzindo, o Aprimora não fornece relatório parcial para o professor, tá? Ele só vai fornecer o relatório quando encerra todas as questões, ou aqui neste caso, quando o sistema encerra, porque ele percebeu que o aluno não tem condições de fazer. É só a partir do momento que encerra. Quando que encerra? Quando ele vai receber a gamificação, a pontuação dessas atividades do que ele fez, tá? E já recebe o conceito lá dentro da plataforma. A partir daí é que o professor tem acesso a isso. Se ele fizer, ó, por exemplo, essa trilha aqui, o aluno respondeu até esta penúltima aqui, e não respondeu a última, e por algum motivo ele fechou a máquina, foi embora, né? Por algum motivo ele não fez. Até aqui, se o aluno fez, o professor, e ele não fez essa última, o professor não sabe o que o aluno fez, tá? Então, para gerar conceitos, o aluno precisa concluir o módulo, tá? O aluno precisa concluir o módulo, ok? Uma outra leitura que a gente tira aqui dessa trilha interativa é tempo de execução, tá? Tempo de execução. Vou dar 2 exemplos. Fundamental 2 acontece mais do que no Fundamental 1. Fundamental 2, tá? Vamos supor que eu tenho um aluno bom, assim. Tem um aluno que eu sei que ele ficaria no nível básico ou proficiente, tá? Quando os alunos começam a executar as atividades aqui, existe uma média de tempo que aquela turma, que aqueles alunos levam para responder todas as questões dentro do módulo. Vamos supor que os alunos aí levam 15 minutos, levam na média 18 minutos, tá? Eles ficam ali entre 15 e 20 minutos, tá? Para responder, né? Ou eles ficam ali entre 10 e 15 minutos. Então, ele leva lá, vamos supor, 15 minutos, em média, né? Os alunos levam 15 minutos para responder todas as questões de um módulo. Quando eu olho lá, por exemplo, ó, um aluno que fez em 1 minuto e tirou, por exemplo, um score iniciante, tá? Fundamental 2, principalmente. Que conclusão que eu tiro? Que o aluno abriu o módulo, respondeu, chutou de qualquer jeito e encerrou aquilo, tá? E acabou encerrando aquilo. Então, o que ele fez? Ele não leu as questões, ele não assistiu vídeo explicativo de conteúdo, não dava tempo para isso, tá? Esta é uma hipótese. A outra hipótese é ensino híbrido. Os professores fizeram o agendamento de uma tarefa, fizeram o agendamento de uma proposta de trabalho lá, tudo bem, fiz o agendamento, e essa atividade vai ser desenvolvida em casa, né? O aluno vai fazer lá na casa dele. Agora, esse mais para Fundamental 1. Às vezes acontece Fundamental 2, mas é mais o Fundamental 1, tá? Vamos supor aqui, alunos levam, em média, 15 minutos para fazer, né, para responder todas essas questões aqui. O aluno que quer um pouco mais, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque tem o tempo de assistir o vídeo aqui, tá? Mas vamos supor o contrário. Eu tenho um aluno que eu sei que ele tem dificuldades reais, tá? Aquele aluno que eu sei que tem dificuldades. Eu sei que ele é um aluno iniciante. Mas essa atividade foi para casa e tal, de repente ela volta aqui, ó, com bem menos tempo do que a turma, e ele vem com um score proficiente. Que conclusão que eu tiro disso? Que alguém na família dele fez pelo aluno, tá? Então, a gente também faz a leitura desse tempo de execução aqui, certo? Então, a gente também faz a leitura disso. Por isso que isso aqui está mencionado na aba de relatório, tá? Então, isso aqui fica para vocês, orientadores, né, para conhecimento, mas é mais para o professor também analisar aluno por aluno dele, tá bom? Isso também foi explicado lá, ok? Trilha interativa, então, elas são construídas de acordo com o que o aluno vai respondendo dentro do Aprimora, né, e o professor e vocês, orientadores, também têm acesso, ok? Aqui ficou alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, se tem. No chat ninguém escreveu nada. Diante do que eu falei, ficou alguma dúvida? Porque eu vou entrar também na plataforma, né?
para acessar e responder questões ali para vocês observarem como que essas trilhas começam a ser construídas. Não, tranquilo? Então eu vou seguir, tá? A Raquel falou que tá tudo bem. Então tá bom. Narley também, então beleza. Então vamos continuar aqui, tá? Então voltando aqui, vou continuar apresentando a minha tela para vocês. E aqui, ó. O que vai acontecer agora com esses nossos alunos que estavam em casa por quase 2 anos e agora ele está voltando para minha sala? Então eles vão voltar assim, olha, cada um à sua maneira, cada um com os seus pensamentos, cada um com a sua ansiedade de estar voltando para a escola, né? Com a sua expectativa. E eles estão ali, ó, para a gente dar aula, né? E dar o nosso melhor. E agora ele está lá na nossa sala, certo? Então é isso que a gente espera, uma pluralidade, né? De sentimentos, de conhecimentos, de habilidades, de cognição e de respeito também, né? Então tem tudo isso. Agora, a gente falando sobre a plataforma, tá? Diante disso que eu falei, ela prioriza, então, a autonomia do aluno para ele fazer as atividades por ele mesmo, tá? Essa autonomia, ela possibilita a proatividade, né? Porque a plataforma sempre oferece um conteúdo para o aluno, ele terminou o módulo, terminou, o que a Primora vai fazer? Se ele for bem, ele vai dar um módulo de avanço. Se ele precisa de reforço, ele vai trazer um módulo de reforço para o aluno, tá? Ele é proativo nesse sentido. O aluno que trabalha por conta, com autonomia, ele desenvolve um senso crítico, né? Não um senso crítico da crítica pela crítica, mas ele é uma criança mais observadora, que consegue observar o mundo à sua volta, né? É um aluno mais preparado para a vida. Aumenta a independência emocional, né? Porque o aluno que consegue trabalhar por conta dele, né? Isso é bem importante. Hoje, nós estamos aí numa sociedade que tem várias questões aí emocionais, né? As crianças são muito independentes, elas são muito mimadas, independente do nível, ou elas são mimadas demais, ou elas são largadas demais, né? Uma ou outra família que tem um equilíbrio aí. Também não sei como é que faz esse equilíbrio, gente. Não é fácil falar, mas aplicar não é tão simples assim, né? Então, eu não estou criticando ninguém aqui. Eu falo por mim. Equilíbrio emocional não é fácil, não, tá? Quando o aluno trabalha com autonomia, ele constrói autoestima também, né? Porque se ele consegue fazer as coisas por ele, o sistema vai conduzindo as atividades aqui de avanço, de reforço, o aluno fica com a estima mais elevada, né? Falando, então, sobre a gamificação. Por que tem a gamificação aqui? Porque os nossos alunos, as nossas crianças de hoje, elas estão acostumadas aos jogos, né? E então, por que não colocar um formato de jogo, né? Um elemento de jogo para ele aprender, né? Porque isso torna o aprendizado do aluno mais envolvente, tá? Deixa uma postura mais exploratória e ativa. Por exemplo, quantos pontos eu vou receber conforme eu vou fazendo cada vez mais, né? É um elemento de jogos, que é de total afinidade dos nossos alunos. A gente espera essa lógica do engajamento, né? Que o aluno fique engajado a receber mais pontos e aprender mais, né? Ele fica motivado para a aprendizagem e ele está participando de uma aprendizagem constante, não é mesmo? Agora, ficou alguma dúvida até aqui? Acabei de perguntar, estava tudo bem, né? Eu vou pedir agora para a gente fazer 14 e 12 agora, tá? Eu vou pedir agora para a gente fazer um intervalinho aí de, no máximo, 5 minutos, eu já volto, tá? Eu vou tomar uma água, né? Porque eu estou falando aqui já faz 1 hora, né? Então, eu vou dar 5 minutinhos para minha voz, vou tomar uma aguinha, ok? E a gente já retorna. Tudo bem? Vou pedir a licença de vocês, então. Botei no chat ali que estamos no momento de intervalo, tá? É bem rapidinho, tá bom?
Olá. Vamos retomar, então. O que eu vou fazer agora, tá? Agora, eu vou entrar na plataforma, tá? Eu vou entrar na plataforma que é igual ao do aluno, mas é um ambiente que vocês também têm acesso, com o login e senha de vocês, tá? Vocês também têm acesso. Então, vocês podem também brincar, treinar, certo? Para ver como que o Aprimora se comporta conforme o aluno vai fazendo as atividades, se ele vai bem, o que o Aprimora faz, se ele precisa de ajuda, o que o Aprimora faz, tá bom? Então, eu vou entrar na plataforma agora para a gente estar vivenciando isso junto com vocês aqui, tá bom? Então, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Vou acessar a plataforma agora, tá? Então, aqui, ó. Para acessar a plataforma, é a mesma do educacional, que a gente já fez essa formação no ano passado, né? Então, aqui, professor, instituição, vocês da orientação, tá? Da área pedagógica, vocês entram também aqui como instituição, ok? Aí, vamos acessando o nosso login e senha, tá? Aqui, então, se vocês ainda não fizeram acesso, digito o nome da escola, mas parcialmente, nem precisa ser inteiro. Ou, se vocês já entraram na plataforma, ela fica aqui em destaque, o nome da escola de vocês, tá? Então, eu vou entrar nessa escola aqui, já é a minha de formação, e vou colocar meu login e senha. E entro. Dentro da plataforma, agora, vocês têm o educacional que vocês já entraram, certo? E também tem o Aprimora, e também vocês, coordenadores, têm a Central Aprimora, tá? Aqui nessa Central Aprimora é que vocês vão poder observar das turmas que vocês orientam, aquelas trilhas interativas lá, tá? Mas para que elas sejam construídas, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso daqui, este Aprimora, vocês também têm acesso igualzinho ao que eu vou entrar aqui.
Por que vocês têm acesso? Para que vocês possam observar como que é o ambiente do aluno, quando ele vai responder as questões lá. Então, aqui, aprimora. Vou acessar agora, que é o ambiente igual do aluno, tá? Quando o aluno acessa, então, é esta página aqui que aparece para ele. É exatamente assim, tá? Não em branco, espera aí. Aqui, ó. É exatamente assim, tá? Que aparece para o nosso aluno. O que são essas informações aqui? Então, vamos entender, tá? Lembra que eu falei para vocês que a plataforma, o aluno pode desenvolver atividades por conta dele, por vontade dele, ou o professor pode fazer agendamentos, tá? Então, vamos entender isso. Quando o aluno acessa, sempre vai ter uma indicação aqui. Lembra quando a gente falou sobre avaliação, né, para ter uma aprendizagem contínua? É sempre uma avaliação diagnóstica, certo? Desculpa. É nesse sentido aqui, tá? Quando os meus alunos estão, então, acessando a plataforma e fazendo as atividades, é isso que aparece, tá? Indicação. Essas indicações aqui, se a plataforma está, se ele está acessando pela primeira vez, o que vai aparecer aqui? O Aprimora fala o seguinte, tá? Quando ele acessa pela primeira vez. O professor ainda não fez agendamento, não fez nada, mas está aqui. O que aparece aqui? Vamos supor que você é um professor do 6º ano, tá? Então, pensem lá que vocês estão atendendo o professor do 6º ano. O que aparece aqui para o aluno, né? O que tá oferecendo, o que está sugerindo para o aluno fazer, são as atividades, quando ele acessa pela primeira vez, são as atividades mais básicas do nível 6, tá? Então, agora a gente começa a se localizar um pouquinho sobre níveis de ensino. Então, se eu sou um professor do 4º ano, o que vai ter aqui, quando o aluno acessar pela primeira vez? Vai estar uma sugestão de atividades, tá? A atividade mais básica do nível 4, tá? Então, aqui, é assim que começa a funcionar. Mas, cada aluno, lembra que a gente falou sobre personalizado, sobre adaptativo? Conforme o aluno acessa isso aqui, ó, isso daqui são o próprio módulo, ó. Módulo nada mais é esse retângulo aqui, tá? Esse retângulo é um conteúdo, ó. Número com diferentes funções, ou autor de correspondência. Tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sugestão de matemática, eu tenho uma sugestão de língua portuguesa. E a partir do momento que o aluno acessa esse ambiente, ó, vou acessar, ó, cliquei. O que ele vê aqui, ó? Lembra aquelas bolinhas, aqueles círculos? São a quantidade de questões que ele vai ter que responder. Neste caso aqui, 6 questões, tá? São 6 questões que ele tem que responder. Mas eu voltando aqui ainda no início. Então, conforme o aluno vai respondendo o módulo, né, que nada mais é eu clicar aqui e fazer as questões de um determinado conteúdo, de um determinado módulo, vamos supor o seguinte, se o aluno for bem, o que o Aprimora vai fazer? Ele vai sugerir, logo em seguida que ele encerra este módulo, ele vai sugerir, no caso do aluno que vai bem, um outro módulo de avanço. Olha aqui, está escrito avanço. Então, os módulos sugeridos pelo Aprimora, tá? Eles são verdinhos quando é avanço. Mas se o meu aluno fez a atividade e foi mal, ele tirou lá o nível básico, tá? Que é aquele aluno que nos preocupa. Se ele tirou, então, um conceito básico, este retângulo será laranja, e aqui, em vez de estar escrito avanço, ele vai estar escrito reforço, tá? E aqui também pode ter um retângulo da cor azul, que é quando o meu professor faz um agendamento. Quando o professor vai fazer agendamento? O professor faz agendamento quando ele está trabalhando determinado conteúdo, tá? E ele quer ou fazer uma atividade de fixação, exercícios de fixação, ou ele quer verificar se o aluno entendeu ou não aquele determinado conteúdo. A partir do momento que ele agenda, as questões já estão prontas e o sistema corrige para mim de acordo com o que o aluno responde, tá? Então, essas são as facilidades, os benefícios, né, de usar o Aprimora, ok? Então, essas indicações, elas podem ser verdinhas, que é indicação do Aprimora para avanço, ela pode ser laranja,
que é a indicação da Aprimora para reforço, ou ela pode ser azul, que são os agendamentos dos professores. Ok? Feito isso aqui, então a gente já entende. O aluno acessou, tem indicação. Indicação é o quê? É uma sugestão para o aluno fazer atividade, tá? De maneira livre. Porém, como eu falei para vocês, o professor pode fazer agendamento que ele vai ficar aqui em azul. O que está agendado pelo professor tem prioridade, tá? Então, o que o professor agenda é prioridade dentro da Aprimora, ok? Então, aqui fica azulzinho como prioridade. Também, o aluno pode acessar aqui a agenda para ver as atividades agendadas pelo professor. Olha, cliquei em agenda. Aqui, por enquanto, não tem nada, tá? Nós faremos agenda com vocês, vamos agendar tarefa com vocês no módulo 2, que é a fase de planejamento. Então, hoje aqui, só para vocês olharem, não tem nada agendado, ó. Não há agendamento para matemática no período de 24/1 a 24/2, tá? Então, nos últimos 30 dias não tem agendamento aqui. Isso nós vamos fazer e apresentar para vocês no módulo 2, tá? Porque o que a gente quer hoje é mostrar como que funciona aqui no ambiente do aluno. Para os alunos fazerem atividades, o professor pode agendar ou pode navegar pela plataforma livremente, tá? Quando que ele pode navegar livremente? Vamos supor que ele, lá no planejamento, lá na Central Aprimora, que vai ser apresentado no módulo 2, ele verificou que um determinado conteúdo está adequadíssimo para ele trabalhar com os alunos naquele momento, tá? Então, o que ele pode fazer? Não necessariamente ele precisa agendar. Ele pode navegar livremente na hora que ele está lá na sala de aula. Ele pode falar para os alunos assim, ó, acessem o módulo, ele clica em módulo, ó, cliquei em módulo. Língua portuguesa ou matemática, dele vem, clica em língua portuguesa, por exemplo, tá? Aí, o que ele vai ver aqui? Ele vai ver os níveis. Lembra que eu falei sobre níveis com você agora há pouco? Com vocês? Nível é o seguinte, com relação ao nível, é o seguinte, ele tem muita relação com o ano, tá? Com o ano que o aluno está trabalhando, com o ano que o aluno está dando aula. Então, os conteúdos que tem aqui no nível 7, tá? Eles têm muita relação com o 7º ano. Os conteúdos que estão aqui no nível 3, eles têm muita relação com o nível 3, com o 3º ano, tá? Por que tem muito a ver? Tem muita relação. Porque dependendo do currículo de vocês, ou dependendo da situação que os alunos estão voltando hoje para a sala de aula, com relação à aprendizagem, com relação à cognição, pode ser que eu estou lá atendendo alunos do 5º ano, vamos supor. Eu posso ainda ter alunos que estejam com atividades ali com nível 3 de conteúdo. Então, eu que sou professor do 5º ano, né? O que está no nível 5 faz muita relação ao seu currículo do nível 5. Porém, pode ser que eu tenha atividades, né, pertinentes ao 5º ano, aqui no nível 4, ou no nível 3 também, tá? Então, no próximo módulo, que a gente vai falar sobre planejamento, ontem, por exemplo, eu já fiz o 2º módulo com os professores. É importante que o professor, além do nível que ele está atuando, é importante que ele veja o nível acima e nível abaixo. E quem sabe mais abaixo ainda. Porque a gente não sabe como esses alunos estão voltando para a sala de aula, tá? Então, vocês, professores, vocês e coordenadores também, vocês têm acesso a todos os níveis, tá? Por que todos os níveis? Porque eu posso ser uma professora do nível 5 aqui, do 5º ano, e ter um aluno com altas habilidades, e ele pode fazer atividade do 6º nível, do 7º nível, 8º e 9º nível, tá? Então, esses níveis aqui é uma certa referência, tá? Faz uma certa referência ao ano que o professor dá aula, mas não necessariamente o conteúdo esteja só naquele nível. Pode ser que eu tenha atividades que me favoreçam, que favoreçam a aprendizagem dos meus alunos em níveis abaixo ao que eu dou aula, tá? Ou acima também, tá bom? Então, no planejamento, a gente fala mais sobre isso. Mas pensando aqui, o professor está lá em sala de aula, ou ele está no laboratório com os alunos, e ele quer fazer um exercício de fixação, ou ele quer verificar um determinado conteúdo que ele acabou de aplicar com os alunos, ele quer saber se os alunos aprenderam ou não.
Ele clica em módulo, língua portuguesa aqui, por exemplo. Aí ele vai pedir para o aluno acessar o nível que ele achou um conteúdo lá adequado para aplicar naquele momento. Aí vamos supor aqui o nível 3. Tá? Nível 3. Eu toquei no assunto lá sobre autor de livros, lembra? Que eu uso esse aqui como meu modelo, ok? Quando a gente entra aqui, a gente tem aqui a habilidade que está sendo trabalhada, então, identificar autor de texto de diferentes gêneros, diferenciando-o do ilustrador, tradutor e o organizador da obra, tá? Então, o que ele traz aqui de conteúdo dentro deste módulo aqui, isso aqui é um módulo, tá? Lembra que eu falei que a gente ia falar bastante sobre módulo? Isso daqui é um módulo, tá? E quando eu clico aqui dentro, eu entro nas questões deste módulo. Esse aqui eu tinha acabado de fazer, então deixa eu refazer ele. E aqui. Como que funciona, então? Lembrando que este modelo, tá, gente? Este modelo aqui são para do 3º ao 9º ano, tá? Então, 3º, 4º, 5º, até o 9º ano é neste modelo. Que modelo? Eu tenho aqui, então, um módulo, que esse módulo está trabalhando autor de livro, tá? Ele tem aqui as questões, né? Então, leia a capa deste livro, prestando atenção a todos os detalhes. Ele está falando isso, então eu vejo aqui a capa do livro, porque foi isso que ele me pediu. E aqui embaixo ele está falando, na capa aparece em destaque uma imagem, o nome do personagem principal e o nome do autor. Qual é o nome do autor deste livro? Tá? Qual é o nome do autor? Então, o aluno vai ver, ó, com possibilidades aqui de resposta de múltipla escolha. O aluno vem, escolhe um, confirma, está certa esta questão. Lembra que eu falei sobre essa checagem aqui? Que está verdinho assim, acerta e avança. Ih, peraí. Tá? Alguém falou alguma coisa? Travou aqui? Aqui, para mim, tá ok. Travou para mais alguém? Hein, gente? Tá travado para mais alguém? Será que eu tô falando sozinho ou não? Para nós aqui, não. Para mim tá bom. Então tá bom. Não, então tá bom. Talvez seja algo lá com a Linéia, que travou lá. A Linéia tá aqui ainda ou não? Talvez tenha travado para a Linéia, né? Aqui no chat está falando que a Linéia não tem mais acesso, então provavelmente a internet dela caiu. Tá bom, Vivi? Ah, então tá bom. Que pena, mas tudo bem. Por aqui tudo ok? Não, então tudo bem. Então foi uma coisa pontual lá, talvez com a internet dela, tá? Eu vou continuar então, né? Em respeito a vocês aqui. Então, continuando aqui, tá? Aí, o que o aluno vai fazer? Ele vai lendo aqui. Então, ele lê, tal, vê a resposta e dá a resposta que ele acha que é. Né? Ele vem e dá a resposta que ele acha que é. E vai avançando. Né? Olha aqui agora. As duas primeiras questões foram questões que trabalhavam o autor na capa do livro. Agora, ele trouxe uma sinopse. Lembra que eu falei para vocês que aqui vai aumentando o nível de complexidade? Então, ele trouxe uma sinopse e tal. Aí, por exemplo, vai que eu estou meio na dúvida, não sei muito bem o que é. Né? Ele está falando, quem escreveu o livro? Ah, não sei, acho que foi, sei lá, essa moderna aí. Então, vou confirmar. Errei. O que ele faz agora? Essas duas eu acertei. O que ele faz? Ele vai mandando para a próxima. Eu acertei, tá tudo bem. O sistema está achando assim, não, ela sabe. Então, deixa ela trabalhar sozinha por conta e vamos embora. Errei. Ele marcou X. Olha aqui, ó. Ele marcou X. E trouxe aquela setinha que eu falei para vocês lá naquela apresentação. Essa setinha significa que, quando eu avançar... Ah, deixa eu pegar o áudio aqui. Eu quero que vocês vejam o áudio. Eu não tinha colocado. Vou colocar agora. Vou incluir o áudio, tá? Aqui. Quando eu avançar, o que o sistema faz? Olá, você sabe como identificar o autor em capas de livros e em sinopses? Todo livro tem um autor, ou seja, alguém que o escreveu. Há várias maneiras de saber quem é o autor. Você pode olhar na capa, ou então ver a sinopse do livro. Você sabe o que é sinopse? A sinopse é um texto curto, que apresenta o conteúdo de um livro ou um filme, por exemplo.
É comum encontrarmos sinopses na contracapa de uma obra. Veja uma aqui. Aqui nós temos a capa do livro O Planeta Azul. Um pouco acima podemos ver a Turma do Pererê, que é a coleção, e aqui o nome do autor, Ziraldo. Mais embaixo vemos o nome da editora. Ao lado, nós temos a reprodução da sinopse que veio na contracapa do livro, ou seja, na parte de trás do livro. Sinopse O Planeta Azul, editora Positivo. Esta obra faz parte da coleção Turma do Pererê, em que Ziraldo possibilita que crianças e adultos tenham contato com seus personagens e outros bonecos que revivem lendas e costumes que fazem parte da cultura nacional. Então aqui encontramos o nome do autor, Ziraldo. Então lembre-se, sinopse é um texto que apresenta o conteúdo de um livro. A sinopse e a capa nos ajudam a saber quem é o autor do texto. Até a próxima! Certo? Lembra que lá naquela trilha interativa eu tinha falado que quando o aluno erra, o sistema vem e traz um texto explicativo referente a esse conteúdo que ele acabou de errar, tá? Então, ele traz um texto aqui, traz um vídeo explicativo desse conteúdo, para ver se o aluno, por conta, com autonomia, ele consegue, então, identificar, né, a resposta correta aqui. Então, quando eu avanço, olha aqui, lembra que eu falei sobre questões principais? Quando eu avanço agora, o que o sistema faz? Ele vem e traz para mim, tá? Ele traz para mim as questões de tratamento de erro. Lembra que eu falei sobre isso? Questões aqui de tratamento de erro. Aí, o que ele trouxe aqui? Então, ele trouxe uma sinopse, né, para o aluno identificar. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele está perguntando quem escreveu um tronco no meio do caminho foi. Quero que vocês observem, então, essa imagem. Tá? Ele está perguntando aqui quem escreveu. O aluno vem fazer o quê? Viu, gente? Para esse ambiente que eu entrei com o meu login e senha, para vocês também é igual quando vocês entrarem com o login e senha de vocês, aqui tem a cola da resposta, tá? Eu estou colando a resposta daqui. Então, aqui, ó, vou copiar. Confirmo, agora eu quero acertar. Então, acertei a primeira questão de tratamento de erro. O sistema vem e traz para mim praticamente a mesma pergunta, traz o mesmo modelo, tá? Só que aqui, ó, veja que ele estava perguntando quem escreveu. Agora, ele está perguntando a mesma coisa de maneira diferente, tá? Ele está perguntando a mesma coisa, a mesma diferente, referente à mesma informação aqui, a mesma capa de livro. Ele está confirmando, lembra que eu falei para vocês que ele confirma? Ele confirma se o aluno acertou ou se o aluno chutou certo, tá? Então, aqui ele traz novamente a pergunta de uma maneira diferente. Então, o aluno vem e responde aqui. Eu quero acertar. Quando eu acerto, então, duas, ó, acertei as duas, uma na sequência da outra, ele me devolve aqui em cima para as questões principais deste módulo, que é o autor de livro, tá? E daí aqui, de novo, a gente vai respondendo. Como eu tenho a cópia aqui, olha, eu tenho uma cola, eu já vou respondendo certinho. Vou pegar aqui. Por que eu tenho a cola? Porque eu sou professor, né? Professores têm privilégios de professor. A outra resposta aqui é a letra D. A gente não está trabalhando o conteúdo agora, nós estamos trabalhando o uso dessa ferramenta, tá? Aqui a letra D, confirma. A última pergunta, lembra que eu falei que ele aumenta o nível de complexidade aqui das questões dentro de um módulo? As duas primeiras perguntas aqui, elas perguntaram o autor na capa de livro, certo? As outras duas aqui, ó, que o aluno acertou, né? Ele trouxe o autor dentro de uma sinopse, e estas duas últimas é para o aluno identificar o autor dentro dessa ficha catalográfica, tá? Então, vocês perceberam que existe esse aumento de complexidade aqui? Dentro do próprio módulo, tá? É diante disso que, se o aluno acerta, se o aluno erra aqui no começo, se o aluno erra no meio, se o aluno erra no fim, é diante disso que o sistema vai fazer aquele conceito, né? Se ele errou no começo, é sinal que, de todo esse conteúdo aqui, ele não tem condições de fazer, certo? Se ele errar aqui no final, então ele tem um outro conceito. Apesar de ter errado alguma coisa, ele tem um outro conceito. Então, diante de todas essas respostas aqui, diante de tudo que o aluno precisou, é que ele vai ser, então, conceituado e gamificado, tá? Outra coisa que é importante eu lembrar aqui agora é o seguinte,
O aluno está fazendo essa questão aqui agora. A gente tem a cola da resposta ali. Vou fazer ele acertar. Confirma. O aluno fez até aqui. Ó, ele respondeu as questões e respondeu até a penúltima. Desculpa. E agora ele vem, por algum motivo, ele fecha aqui. Tá? O professor vai receber relatório, por enquanto? Não. Lembrando que o Aprimora não fornece relatório parcial, tá? O professor só vai ter relatório quando ele terminar de fazer todas as questões aqui. Quando ele responder até a última questão aqui dentro do módulo. Então, neste caso aqui, confirma e avança. Agora, o professor recebe, tá, a pontuação do aluno. E esse daqui é a parte da gamificação de quando o aluno responde as questões, tá? Ele vai receber, então, esse conceito que pode ser proficiente, básico ou iniciante. Ele vai receber as estrelas de acordo com essa proficiência aqui, de acordo com esse conceito, e recebe pontuação por ter respondido este módulo aqui, tá? Aqui ainda, quando ele terminou este módulo aqui, percebam que essa indicação aqui está em verde, tá? Lembra que a gente aqui no início, eu falei para vocês que o sistema, que o próprio Aprimora vai apresentando possibilidades do aluno desenvolver as atividades? Então, isso daqui vai ficar em destaque aqui no início para o aluno. Se ele fechar aqui agora, vai ficar esse daqui, porque esse daqui ele já fez e foi bem, tá? Se o aluno for mal, isso daqui não será verde mais, ele será laranja, tá? E essa trilha interativa, agora que ele encerrou, é a trilha interativa que vai como relatório para o professor, tá? Hoje de manhã me perguntaram assim, eu posso imprimir o relatório? Sim, tá? Isso nós vamos ver lá no terceiro módulo. Então, relatório, quando eu tenho esses conceitos, dá para imprimir sim, ok? Agora eu vou simular uma coisa diferente, tá? Aqui eu fiz o nível proficiente. Eu vou simular agora um aluno que está com dificuldade. Eita. Aí, vou refazer. Ó, então, por exemplo, o aluno quando ele erra, né? Olha, quando ele erra, aqui eu tenho a cola, vocês lembram? Então, a resposta correta seria a letra D. Vou colocar outra letra. Então, ele já vem... Oi, vamos conversar sobre identificar o... Vídeo esse que eu posso parar, inclusive. Quando que eu sei que o aluno assistiu o vídeo explicativo ou não? Lembra lá naquela trilha interativa que tem o tempo, né, de execução do módulo? Então, aqui eu também tenho condições de ver. Se o aluno vai mal, é sinal que ele nem assistiu o vídeo, tá? Ele fez bem de má vontade. Então, aqui avança. Ele já foi para a questão de tratamento de erro. A resposta correta seria A. Eu vou colocar aqui a última. Avança, ó. Tá errando. Um aluno que não tá sabendo fazer. A letra B. Só para falar para vocês, conforme ele vai errando, ele vem as questões de tratamento de erro e as questões principais vão sendo colocadas para lá. Para ele receber, né, uma indicação aqui melhor, ele teria que responder tudo. Percebam que ele não vai responder todas as questões principais. Eu parei aqui na primeira, tratamento de erro da primeira. Então, eu vou responder ali errado de novo. Avança, ó, tá errando. Oi, vamos conversar sobre identificar o autor. O sistema traz de novo o vídeo para o aluno, né? Ele vai tentar ajudar esse aluno, mas vamos supor que ele está errando. Oi. Trouxe o vídeo de novo, ele está falando, olha, essa criança precisa de mais ajuda. Então, eu venho aqui. Mais uma, vamos ver o que ele vai fazer. Avança. Oi, vamos conversar sobre... Trouxe o vídeo de novo. E agora... Oi. Ele encerra, tá? Então, o que que ele trouxe aqui, ó? Ele trouxe o conceito iniciante, a criança não conseguiu fazer, tá? Então, ela não sabe fazer. Ele trouxe o score, não ganhou estrela.
A trilha interativa, ela está aqui. Isso daqui vai para o relatório do professor, junto com esse conceito aqui básico, né? Vai estar escrito lá, desculpa, iniciante, vai estar escrito lá para o professor iniciante, tá? E aqui ele recebeu um módulo laranja. Esse módulo, ele fica lá na página inicial com aquele retângulo grande lá como reforço, tá? Então, é assim que o Aprimora vai se comportando com o aluno, ok? Agora, eu vou apresentar para vocês, por exemplo, vou aqui na área de matemática, como que está estruturado o nível 1 e o nível 2, tá? Quando a gente acessa, então, aqui a plataforma do nível 1 e nível 2, vamos ver como é que ele está estruturado. É diferente do 3º ao 9º ano. Então, vou clicar aqui agora. Ó, já começa a ter uma cara mais lúdica, tá? Já começa a ter uma cara mais lúdica. E aqui, olha, se eu clicar aqui, tá vendo que tem o microfone, ó? Ó. Em uma loja, havia 10 pares de botas. Alguns deles foram vendidos. Observe quantos pares foram vendidos e selecione os que sobraram. Então, aqui, ó, como que ele vai fazer para responder? Ele tem que responder, ele tem que clicar. Se aqui ele estava falando 10 pares de botas, no caso, né, e foram vendidos aqui 4 pares de botas, qual que seria a resposta correta? O aluno clica na resposta, ó. Ele vem e clica, tá? Ó, tá certinho. Certo? Daí tem passarinho, é uma maneira bem lúdica, olha. Aqui são folhinhas, tá? Aí o aluno clica aqui do lado e vai seguindo, ó. Ó, Observe a quantidade de pares de sandálias que está nas prateleiras. Jonas está trazendo caixas, cada uma delas com um par. Quantos pares ficarão no total? Então, aqui, ó, ele está trazendo uma outra questão, tá? Com essas folhinhas. Aqui ele lê a questão para o aluno, tá tudo em caixa alta, tá? Aqui, ó. Já existem 5 pares de sandálias e Jonas trouxe mais 4. 5 mais 4 é menor que 11 pares. Neste caso aqui, olha, observem que se o aluno erra, ele não vai trazer o vídeo explicativo, tá? Ele não tem questões de tratamento de erro, mas esta trilha interativa, de acordo com o que o aluno acerta ou erra, aparece para o professor, tá? E também aparece aquele conceito, se o aluno está proficiente, se ele está básico ou se ele está iniciante, tá? Então, diferente, né, do nível 3 até o nível 9, o nível 1 e 2, ele é lúdico nesse sentido. Então, se a criança acerta ou erra... Já existem 5 pares de sandálias, tá? Já existem 5 pares de sandálias e Jonas trouxe mais 4. 5 mais 4 é menor que 8 pares. Então, ele dá dicas aqui para as crianças, tá? Não é aquele vídeo explicativo e tratamento de erro. Ele já conversa com a criança por aqui, tá? Tem os áudios por quê? Porque a nossa criança de 2º e 3º ano não está completamente alfabetizada ainda. Então, aqui tudo caixa alta. Agora, se eu acesso, aqui é matemática, né? Por exemplo, no nível 2, por exemplo, ele também tem aquele mesmo formato lúdico, tá? Então, aqui, ó, ele tem o áudio, que vai ler a questão para a criança, e também tem o áudio, tá? Falando sobre essas respostas aqui, certo? Então, aqui o aluno vai arrastar, né? Animais com 4 patas, animais com 2 patas, tá? E ele vai arrastar aqui. Deixa eu ver, vocês estão me vendo aí? Parece que minha conexão ficou estranha. Não, acho que eu tô aqui. Então, aqui, tá? É o mesmo formato, ele tá mais lento aqui, né? Mas tudo bem. Vocês observaram, então, que eu tenho a leitura das questões, tenho o áudio ajudando as crianças e tudo mais. E nesse sentido que, se a criança acerta, tudo bem, ele vai para a próxima questão, mas se a criança erra, o sistema oferece dicas para a criança pensar para poder responder corretamente, tá? Daí, ali, para a criança do nível 1 e nível 2, né, alunos do 1º e 2º ano, é um formato mais lúdico, ele é apresentado em formas aí
de brincadeiras, né? De jogos mesmo, certo? Feito isso, o que mais que a gente tem aqui? Então, nós passamos no início, agenda, nos módulos de língua portuguesa e matemática, configurações. Quando a gente clica aqui, as configurações são, o aluno pode personalizar essa página aqui. Ele pode colocar um apelido, ele pode colocar uma foto, ele pode mudar essa indicação. O que é essa indicação? Aqui no início, ó, perceba que tem um passarinho aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, tem um passarinho. Se eu quiser mudar essa indicação, colocar, sei lá, uma seta, um dedinho apontando, ó, eu mudo. E também posso mudar essa cor aqui, eu vou colocar um azulão, azul bem azul. E quando eu aplicar, ele muda, né? Ele personaliza. Então, agora aqui eu não tenho mais aquele passarinho, eu tenho o dedinho indicando. Certo? E aqui ainda, como o aluno, ele é gamificado, né? A cada atividade que ele faz, aqui, semanalmente, ele vai ver a pontuação que ele fez, tá? Ele vê a pontuação que ele conseguiu realizar durante aquela semana. Essa pontuação, lá no relatório, que vocês vão poder fazer a formação no terceiro módulo, tá? Essa pontuação aqui, ó, tá vendo que tá escrito aqui pontos? Neste caso, aqui, ó, 2.440 pontos. Dentro dos relatórios, ele é feito um ranqueamento do aluno, tá? De todos os alunos. Então, vai ter ranqueamento da rede toda de Resende. Também a gente pode ver o ranqueamento da escola e a gente pode ver o ranqueamento da turma, tá? Então, aqui vocês vão ver os melhores alunos da rede, os melhores alunos da escola, os melhores alunos da sala e também os que precisam de apoio, tá? Porque já que é um ranking, vai ter lá uma lista grande, né? E vai ter os tops e vai ter os alunos que precisam de reforço, que precisam de ajuda, ok? Gente, para hoje, o que tínhamos programado para fazer, tá? Era, então, apresentar para vocês, né, a plataforma do aluno, né? Eu queria saber com vocês, se vocês querem tirar alguma dúvida, se tá ok, e depois a gente vai vendo, né, na prática. Do que eu falei aqui, ficou alguma dúvida? A única coisa que me perguntaram hoje de manhã, né, da área da orientação, da área pedagógica, é se aquele relatório que sai lá, aquele conceito de básico, proficiente ou iniciante, se sai relatório. Sim, tem como imprimir, tá? Então, daí eu friso isso para vocês. Diante do que nós vimos, tá tranquilo para vocês? Alguém quer contribuir com alguma fala? A gente falando sobre ensino personalizado, ensino adaptado, né? Ficou claro isso para vocês? No próximo módulo, vocês farão agendamentos. Então, daí também ajuda, né? O que eu estou falando aqui, ele confirma e complementa lá na frente com relação aos agendamentos. Por exemplo, como eu falei para vocês, o aluno está lá no 4º ano. Mas aí eu começo a fazer a avaliação e eu percebo que aquele aluno, cognitivamente, precisa trabalhar conteúdos de 2º ano. Então, eu posso agendar conteúdos do nível 2 para alunos que estão no 4º ano, tá? Ah, eu posso fazer do 1º ano? Se ele precisar, sim, você pode, tá? Então, por isso que a plataforma, ela é bem adaptativa, né? Porque o professor pode usar o conteúdo que o aluno precisa fazer, né? Não exatamente, às vezes a gente tem o currículo, mas a gente tem que adaptar esse currículo de acordo com a necessidade, principalmente agora, né? Tá bom? Mais alguma dúvida? Posso contribuir com mais alguma coisa? O pessoal está falando que ficou tranquilo, tem gente que falou que está sem dúvidas. Patrícia está falando obrigada a vocês, tá? Diante do que vimos, vocês acham que os professores vão fazer bom uso disso? Vão, né? Vão sim. E o papel do orientador é essencial e é vital, né, nesse processo
deixar o professor muito confortável para usar a plataforma, sempre lembrando que as questões já estão prontas, né, e que o próprio Aprimora corrige para mim. Então, eu recebo o relatório pronto, eu consigo verificar a aprendizagem do meu aluno de maneira muito rápida, né? Aí vocês é que precisam lá, ó, conversar com eles e falar, olha, gente, ele está pronto, é fácil, tá bom? Fernanda falou que gostou também, que legal. Raquel, que bom, gente, que bom, que bom. Porque agora a orientação, né, a parte pedagógica, ela tem um papel fundamental para estar estimulando, né, os alunos, os professores, quer dizer, e orientando também, né? Às vezes eles precisam de orientação. Certo? Se vocês não tiverem dúvidas, né, eu agradeço aqui a participação e a presença de vocês, tá? Mas continuo à disposição, porque para quem... Eu sei que vocês têm uma outra reunião hoje, parece, né? E para quem já precisa sair para ir para outra reunião, fique à vontade, tá? E se alguém quiser tirar dúvidas, eu continuo aqui ainda, tá bom? Um abraço grande para todos, bom trabalho nesse início de ano aí, para esse ano todo, muita saúde, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada, obrigada a vocês todos, tá? Tchau, Nerley. Obrigada a vocês aí, tá bom? Obrigada. Façam um bom uso aí da plataforma. Na Vai ser legal. reunião dos gestores, foi colocado a creche 3 na quinta-feira, né? Porém, né, para a creche 3 ficar no grupo, né, que compete somente a creche 3, achamos viável colocar, né, na terça-feira. Aí você pedimos apreciação, né, para as Isabel, adequações, se houver necessidade. Isabel, acho que o teu áudio está ligado. Desculpa, Vivi. Um abraço. Tchau, tchau.